Ora, boa tarde a todos. Como disse ontem o António Alves de Almeida, não foi possível estabelecer esta ligação em direto, no entanto conseguimos alternar o formato e falar com os nossos convidados. Portanto, sejam bem-vindos à edição das Conversas Informais acerca da agricultura pós-Covid-19, da Distrital de Porto Alegre, da Juventude Popular. Eu sou o Francisco Carvalho e comigo temos o nosso convidado, desde já que saúde e agradeço que tenha aceito o convite, o engenheiro José Maria Falcão, gestor agrícola da Herdade da Torre das Figueiras. Francisco, boa tarde também para ti. É um prazer podermos estar aqui nestas conversas informais, poder passar o meu testemunho e pôr o meu testemunho também ao público e poder ter o contraditório e poder também ouvir e corrigir aquilo que todos nós pensamos no dia a dia e que é importante estas conversas para formarmos as nossas opiniões. Claro. Desde já começava por fazer a primeira pergunta, que seria: quais os impactos presentes da pandemia na sua atividade agrícola e a nível nacional? Francisco, vou abordar vários pontos. A nossa exploração agrícola é multifacetada, vai desde o olival à parte pecuária, muitas culturas diferentes, muita mão de obra, portanto, uma gestão muito intensiva dos fatores de produção, embora uma gestão equilibrada. Mas esta fase pós-Covid-19, ou inícios de Covid-19, porque o pós não se sabe quando é que o teremos, claro, temos tido problemas complexos, a pouco e pouco nos vamos apercebendo deles. Eu, a princípio, não olhava para isto com tanto pessimismo. Neste momento, por exemplo, entrando no setor do olival, nós vimos de uma campanha de preços cada vez mais em decrescendo. E o que é que se passa neste momento? Com todo o canal Horeca, portanto, tudo o que é restauração, hotéis, portanto, fora das casas das pessoas, o consumo não diminuiu, desapareceu. Portanto, houve aqui uma melhoria substancial, porque o consumo das donas de casa aumentou quase 150%, o que permitiu, nesta fase, equilibrar bastante as contas. Só que as leis do mercado são o que são, há operadores cada vez mais exigentes, cada vez mais pressionantes, e neste momento o preço do azeite começou no fim do ano passado e agora, nesta fase do Covid, tem caído brutalmente. Neste momento aproxima-se do limiar de rentabilidade e está um setor com perspectivas de uma próxima colheita, que pode ser uma colheita a nível mundial muito alta, com preços extremamente preocupantes. Espanha, neste momento, tiveram várias manifestações, querem ir para a rua novamente, porque os preços estão extremamente baixos. E então, o que é que o Covid fez? No fundo, além de ter diminuído um consumo estratégico muito importante, que é o grande consumo, que é o canal Horeca, neste momento está a pressionar os preços também à baixa de todo o azeite que ainda está na mão dos produtores. Isto torna extremamente complicada a gestão e, por outro lado, a Comissão Europeia, infelizmente, permite que continue a entrar no mercado europeu muito azeite da Tunísia. A Tunísia é um grande produtor mundial, talvez o quinto maior produtor mundial. Azeites que entram no mercado europeu sob uma tecnologia inaceitável, mas que é real, é aquilo que também Espanha faz com os azeites que exporta para o Brasil, que é o chamado aperfeiçoamento ativo. E o que é que isto quer dizer? É que um azeite tunisino pode entrar dentro do esquema do mercado europeu como azeite europeu por aperfeiçoamento ativo. No fundo, sofre um blend interno e, no fundo, retira-se-lhe a origem não comunitária. Isto tem estado a dilacerar o preço nacional, tem estado a dilacerar o preço europeu
e parte deste azeite está a entrar também para o mercado americano sob a patente de azeite europeu, o que é uma fraude. Claro. No caso das amêndoas, que também somos produtores de amêndoa, estes últimos anos de booms de plantações criaram grandes volumes perspectivas de futuro. E o que é que acontece? O mercado mundial está em queda. Os preços é natural, tanto a Europa e principalmente Espanha e a franja portuguesa aumentaram brutalmente as suas produtividades. As produtividades potenciais são muito altas, portanto, e o preço mundial neste momento está em queda. Ora, não havendo outra vez o assunto do canal Horeca, as diminuições de consumo vão pressionar os preços à baixa. Isto é preocupante, ainda para mais numa cultura que tipicamente mediterrânica, mas que estava situada nas zonas muito secas do país, tanto em Portugal como em Espanha. Apanhámos um ano extremamente úmido, não quero dizer que tenha sido um ano extremamente chuvoso, mas é um ano muito úmido, muito número de dias com número de horas de folha molhada muito altas. A quantidade de pragas e doenças tem sido extremamente complicada, o que tem aumentado enormemente a conta de cultura, portanto, e tem estado ainda a complicar mais a nossa rentabilidade. A parte do gado bovino, esse então é catastrófico. Felizmente temos um ano muito bom de pastagem, mas os preços da carne são extremamente baixos. Neste momento quase que se oferece carne. As vacas de refúgio, que gordas, pouco mais valem do que €1 por quilo de peso vivo, portanto, pouco mais de €2 de quilo de peso morto. E mesmo há dificuldade de vender, portanto, há dificuldade de escoar. No entanto, continua a entrar carne de fora e isto, a própria Comissão Europeia deveria, em casos de pandemia, e a caso de pandemia é um caso de força maior, deveria limitar entradas de carne de outros países, principalmente de países não europeus. Claro. Os cereais também é uma atividade importante da nossa exploração, estão num ano excepcional de produtividades, vamos lá ver se é um ano excepcional de qualidade, mas os preços também a nível europeu fundamentalmente estão a cair. E estão a cair porquê? Porque principalmente o caso da cevada dística para malte, os bares estão fechados, os hotéis estão fechados, o canal Horeca não funciona, portanto não há consumo de cerveja, as fábricas não estão a comprar, não estão a querer formar preços para esta campanha que dentro de um mês e pouco começa a ser colhida. Portanto, estamos muito apreensivos qual vai ser o preço que vai ser pago à produção, não só da cevada para malte, mas também os trigos moles, tudo isto porque a formação de preços a nível mundial perante este Covid está-se a fazer de uma maneira que não se consegue perceber. O que é hoje é verdade, amanhã é mentira, é muito complicado e, no fundo, nós somos um pequeno país com uma pequeníssima produção e estamos muito sujeitos a qualquer espirro de um país grande produtor e que, no fundo, nos altera toda a nossa panóplia de preços. Claro. E, no fundo, continuamos num país surreal que é os custos de produção de tudo isto. Que é continuamos a ter um petróleo que baixa todos os dias, mas que não baixa muito mais do que aquilo que os preços do gasóleo e da gasolina baixam, por causa das taxas que o Estado mantém, e essas taxas não são indexadas à descida de preço, mas são taxas quase fixas. Portanto, continuamos a ter um gasóleo muito pouco competitivo e continuamos a ter um preço da energia elétrica no somatório, embora o custo da energia pura e simples tenha diminuído bastante, mas como 60% da fatura energética são taxas e custos de transporte da REN, portanto continuamos a ter energias extremamente altas, energia esta que nos últimos 10 anos aumentou quase 70%. Portanto, estamos numa panóplia complicada. Eu não quero ser pessimista, não quero pôr pessimismo nas minhas palavras, mas há muita apreensão. Nós não sabemos qual vai ser o futuro das nossas explorações, porque se não houver consumo, se a atividade económica não evoluir, tudo aquilo que nós produzimos para as pessoas comerem, se as pessoas
óbvio que elas vão ter que comer, mas quando for só as pessoas isoladamente a comer, deixa de haver uma atividade muito acrescentada e, portanto, temos muita dificuldade depois de fazer valorização dos nossos produtos. E isto faz aqui um alerta aos cidadãos, principalmente, que consumam aquilo que é português. E olhem no supermercado para o código de barras e verificar se aquilo realmente é português. Porque a ASAI tem que andar muito mais em cima daquilo que é da nossa produção e da rotulagem. Ainda há poucos dias foi visto romãs nesta altura, lindas, que diziam que era romã portuguesa e depois, no fundo, dentro das caixas percebia-se que a romã tinha vindo da Índia. Tem que haver muito respeito, muita fiscalização para que isto que já é grave não se agrave ainda mais com má política de publicidade, portanto, e no fundo, coisas que são criminosas. A segunda pergunta seria muito mais para essa perspectiva futura pós-Covid-19, só que como o engenheiro já respondeu, basicamente é a quebra e a descida dos preços e, portanto, se calhar o nosso olhar para o futuro irá ser seguramente, se calhar, negativo ou algo que se poderá contrariar a isso. Dificilmente nós estamos num mercado mundial aberto, mas no fundo, como o Covid não impediu os transportes, portanto tudo pode chegar de todos os lados, nós no fundo estamos muito pressionados, porque aquilo que sofrem os produtores portugueses, sofrem os produtores espanhóis, sofrem os franceses, os ingleses, os alemães e os de todo o mundo, e aqueles que tiverem melhores condições de chegar aos mercados, que tenham diluição de custos muito mais alta. E eu dou-te aqui um exemplo simples, que é isto. Sai mais barato trazer um barco de 100 mil toneladas dos Estados Unidos, de um porto americano, e colocá-lo no Porto de Lisboa, do que transportar um caminhão de milho da zona de Santa Eulália, onde nós temos o nosso agrupamento de produtores, para o Porto de Lisboa. Portanto, isto é irreal, isto não é possível. A pegada de carbono de toda esta transação é enorme e, no fundo, nós estamos a ser pressionados por preços que se formam de uma maneira completamente diferente da nossa. Portanto, num mercado mundial, perante estas condições, nós temos muita dificuldade de conseguir encontrar, sem a ajuda da população portuguesa e sem a ajuda dela consumir o que é português, como os nossos vizinhos espanhóis fazem, que só consomem fundamentalmente o que é espanhol. Nós temos que passar também a olhar muito para os nossos produtores e respeitá-los e fazer aquilo que os produtores fizeram desde o primeiro dia do confinamento. Continuaram a ir para as suas explorações com os seus funcionários a trabalhar, a lutar, a mostrar, da mesma maneira que os médicos, que os enfermeiros, que os bombeiros, que de muita gente da sociedade cívica que está a fazer, nós estamos a produzir para os produtores, para os consumidores portugueses. Portanto, precisamos que os consumidores portugueses olhem para nós, nos ajudem e que consumam português. Valorizemos aquilo que vem do nosso lado, aquilo que nos sustenta e não permitamos que depois, principalmente da minha região, este Alentejo muito profundo, que cada vez mais se despovoa pelas falências de uma data de explorações que ficam incapacitadas de poder escoar. Sim, sem dúvida. Já agarrando aí numa frase que disse da pegada de carbono, parece que agora é verdade que o assunto do dia é a pandemia, mas nunca mais se ouviu falar nas tais vacas, né? Ou seja, viu-se que com os carros parados, porque toda a gente ficou em casa, nunca mais os níveis de dióxido de carbono desceram abruptamente. Pois, e deixou de ser um não assunto, infelizmente, mas há certas coisas que esta pandemia nos veio mostrar, é que os políticos são extremamente mal formados, muitas vezes, quando abordam estas coisas. E utilizam todos os maus sinais para atacar o nosso setor agrícola. É extremamente importante mostrar que nós somos poluidores, como toda a gente é poluidor, mas a nossa cota-parte de poluição não é tão pesada como aquilo que a queriam montar. Pararam os aviões, pararam os carros, pararam os autocarros e o mundo, a atmosfera limpou.
Portanto, não continuem outra vez no Parlamento a dizer que somos nós, principalmente estas fações mais utópicas e mais mal formadas, têm que começar a pensar que as evidências estão aí e já não é preciso ser os cientistas a mostrar. Isto já é a própria visão da atmosfera que o mostra. Portanto, já só falam mal do setor agrícola se quiserem. Exatamente. Gostava também de frisar que o engenheiro Zé Maria foi dos pioneiros a aplicar medidas para desinfetar as ruas com esta pandemia. Gostava de ouvir um pouco a sua opinião relativamente a isso. Olha, Francisco, isto foi engraçado porque eu falei para Raém, para um agricultor, olivicultor amigo, perguntei-lhe como é que eu ando sempre preocupado se chove ou não em Raém, porque Raém é a capital da produção mundial de azeite, e quando chove em Raém eu tremo bastante porque no fundo já sei que vem um ano de alta produtividade. E como nós estamos aqui ao lado, o nosso mercado fica logo sufocado com os azeites espanhóis. Sim, claro. Estava-lhe a falar, ele estava-me a dizer que estava a chover, não muito, eles dizem sempre que chove pouco, que eles querem sempre muito mais água, são espertos. E disse-me, olha, estou aqui a ver como está a chover, agora ando a fazer uns tratamentos aqui nas povoações aqui à volta, um acordo com a autarquia aqui de Raém, e estou aqui a fazer isto. E eu agarrei na ideia, achei interessante. Falei ao Presidente da Câmara de Monforte, que ficou todo entusiasmado, e já vou no quarto tratamento com atomizadores, ponho 2 atomizadores, faço 2 povoações numa manhã, utilizando tecnologia de ponta, atomizadores com débito proporcional ao avanço, com sonar onde não há prédios, onde não há casas, também não vai gastar produto, com débitos pré-estabelecidos, portanto, no fundo, agricultura de precisão aplicada na desinfecção das populações. Isto foi uma brincadeira que isto, no fundo, todos nós sentimos, e aqui o setor agrícola deu também mais um passo à frente de todos os outros. Ainda outros andavam todos a pensar nos ventiladores e tudo. Nós já andávamos a ventilar as vilas e a protegê-las. E, portanto, isto começou e começaram muitos mais agricultores empenhados a pagarem do seu próprio bolso, porque estas coisas não são suportadas pelo erário público. Continuamos a fazê-lo. Em princípio, segunda-feira, vou pôr outra vez dois atomizadores a tratar, porque, no fundo, eu quero proteger estas populações que estão aqui ao pé de mim, porque são elas de onde saem os trabalhadores permanentes e eventuais que eu tenho aqui. Portanto, se eles estiverem sãos, não me trazem problemas para dentro de casa e mantemos a nossa atividade agrícola em funcionamento. Claro. Mudando aqui um pouco de assunto de pandemia, gostava de, se calhar, de revoltar um assunto um pouco, se calhar, esquecido, que é que o engenheiro Zé Maria foi um dos principais que fez mais força para a construção da barragem do Pisão. Essa situação como está? Ficou parada? Há algum desenvolvimento acerca disso? Francisco, o Pisão, eu penso que não está parado, está a andar, há concursos públicos a decorrer, há um conjunto de estudos, isto são processos muito morosos, nós gostávamos que isto fosse tudo muito mais rápido, mas eu penso que isto já não tem volta a dar-lhe. Portanto, o Pisão vai ter que ser uma realidade, até porque, por respeito aos 2 autarcas desta região que lutaram durante muitos anos por esta luta, por esta barragem, por muita gente que disse que a barragem tinha que ser feita, e vamos chegar ao ponto que a barragem vai ser feita. Vai demorar mais 5 ou 6 anos, seguramente. Isto são obras, uma barragem com 140, 150 milhões de metros cúbicos é algo que tem impactos, que tem que ser analisados. Mas eu gostava de aproveitar e de fazer uma pequena comparação. Quase toda a gente conhece a zona de Elvas e a zona de Campo Maior, portanto, na Extremadura, encostados à Espanha, e a barragem do Caia rega neste momento, é uma das barragens mais antigas do país, rega 10 mil hectares.
estes 10 mil hectares permitiram que toda aquela região envolvente da zona de Elvas criasse uma riqueza e nota-se perfeitamente onde é que acaba o regadio e onde é que começa o regadio. Esta barragem do Pisão, tal e qual como ela está projetada, com tecnologias de eficiência de rega, com outro tipo, com condutas sob pressão, com energia elétrica feita via energia solar, com o uso eficiente da água, com agricultores muito mais evoluídos, com culturas muito mais adaptadas, portanto, não vai ser um regadio, seguramente irei lutar por isso, para culturas extremamente exigentes em água. Nós estamos numa zona extremamente favorecida, que quanto mais hectares forem regados, menos despovoamento haverá. Claro. Ora, se nós conseguimos montar 10 mil hectares nesta região, que é uma região de solos bons, que pode ser muito alargada, porque nós não temos, como no Alqueva, propriedades contínuas de bons solos, portanto, nós vamos ter aqui uma panóplia de mistura entre zonas regadas, zonas de floresta, zonas de montado, portanto, vamos ter aqui seguramente uma âncora muito forte para podermos ter aqui explorações com outra viabilidade. E atrás destas explorações vem depois a prestação de serviços. Nós já não temos mecânicos, já não temos serralheiros, já não temos nada nesta região. Portanto, se não houver aqui uma âncora importantíssima, dificilmente esta região será algo no futuro. E quando deixar de ter gente, também não é o turismo que quer vir para cá, porque os turistas querem ver povoações vivas, querem ver algo completamente diferente do que vem nas cidades, mas querem ver gente, querem ver paisagem. E quando o agricultor sai da sua zona e abandona as suas terras por não ter rentabilidade, o que lhe entra lá dentro é o mato. Não é rentabilidade, não é nada de útil. Portanto, a barragem do Pisão pode demorar algo mais. Esta pandemia seguramente que vai criar alguns problemas, mas esta fase de estudos que é muito importante, e há muito dinheiro também neste momento a ser proporcionado pela Comissão Europeia e por fundos internacionais, que pode permitir alavancar e acelerar este processo. Claro. Eu tenho estado em contacto, não digo permanente, mas muitas vezes com os responsáveis que estão agarrados a esta temática, e estamos a trabalhar, estamos a lutar, nós agricultores muito aqui a trabalhar na sombra, mas a fazer pressão. Acredito que vai ser seguramente feita, e se não for feita, já não acredito neste país, porque já ouvi 4 primeiros ministros mentir, 2 presidentes da República mentir. Agora não acredito que no século XXI que ainda se consiga mentir e não fazer. É preciso haver uma desgraça muito grande para que esta barragem não venha à frente. Claro. E como disse, pronto, dará oportunidade seguramente a uma data de projetos como referiu. Também temos ouvido falar de algumas pessoas do setor agrícola que devem fazer ajustamentos nos instrumentos da PAC. Concorda com isso? Vamos lá ver, eu tenho estado muito desligado dos assuntos PAC, porque entrei já num processo de já não querer ler, porque todos os dias saem legislação de tudo e mais alguma coisa, e que cheguei a uma confusão tal que eu já não sei muito bem. A PAC tem que ser adaptada, mas não pode ser nacionalizada, como se está a querer um bocado. Portanto, nós somos um país pobre, nacionalizar a nossa PAC é obrigar a fechar fronteiras. Porque se continuamos em mercado aberto com ajudas só nacionais, dificilmente conseguimos sobreviver. A PAC tem que ser cada vez mais olhada para o agricultor, para aquele verdadeiro agricultor, e eu aqui gostava muito de diferenciar o que são os agricultores destes fundos de investimento que vêm aí cheios de milhões de euros, que estão cá hoje e amanhã não se sabe onde é que estão, porque nem sempre o setor agrícola é o local onde a rentabilidade se vai buscar de melhor maneira. Eles seguramente um dia mais tarde saem porquê? Porque a economia vai se reativar e vão conseguir encontrar outras fontes de rendimento.
Portanto, a PAC tem que ser muito virada ao agricultor que está no terreno, ao agricultor que sustenta populações, e tem que ser muito virada também aos problemas da água e aos problemas da nossa sustentabilidade. Nós estamos em fase crescente de aquecimento global, não se sabe se isto vai ser nesta geração, se na próxima, se daqui a 2 gerações, mas eu olho para os nossos vizinhos espanhóis, todos os anos estão a fazer obras de hidráulica para permitir que a água que cai e que escorre nos rios deixe a sua mais-valia até chegar ao mar. E nós cá temos que ter, e o Pisão nisso é extremamente importante, como outras barragens necessitam. Portanto, estas políticas da PAC, estes dinheiros da PAC, têm que ser muito virados não só para tecnologias amigas do ambiente, mas também para nos dar condições de poder viver com água, porque sem água dificilmente nós temos condições de viver. Hoje em dia, sim. Só uma pergunta. A barragem do Pisão abordará que concelhos no distrito? Vão lá ver os concelhos que estavam estudados, isto o estudo já tem 20 anos, lá ver a panóplia das explorações alterou-se, mas fundamentalmente vai ser Fronteira, Alter, o Crato, um bocado da Viz. No fundo, é toda esta envolvente. É uma zona bastante larga, porque como nós não conseguimos ter solos uniformes e temos muitas zonas de montado de azinho e de montado de sobro no meio, portanto, nós não conseguimos, como se chega ao Alqueva, que se vê manchas enormes de regadio, nós aqui vamos ter uma coisa muito mais harmónica, que é ter o montado de azinho, o montado de sobro, junto com a seara, se calhar não de milho, porque o milho consome demasiada água, mas com uma pequena seara de tomate, com forragens para o gado, podemos começar a ver os sobreiros e as azinheiras regadas, claro. a fileira do porco ter outra sustentabilidade, não ter que haver os porcos andarem a correr o país inteiro à procura da bolota, mas nós criarmos bolota para coisa. E é isto, no fundo, que as novas tecnologias, as novas ideias, claro. Não podemos forrar 10.000 hectares de olival ou de amendoal. Esse será um erro enorme. Como não podemos permitir que entrem os fundos de investimento e que comprem tudo, porque, no fundo, matamos todo o pequeno agricultor, aquele médio agricultor que tem esperança de que agora que tinha 10 ou 15 hectares regados, pudesse ter 40 ou 50 e que pudesse ter mais um trator e que pudesse ter mais um funcionário. É isso que os grandes investimentos dos fundos, que não os critico, mas que não podem ser aplicados nesta região. Esta região tem que ter filosofias diferentes, porque ela também é diferente. Claro. Não pode servir de oportunismo numa fase e depois ser abandonada noutra. Portanto, o Pisão tem que ser olhado para novas culturas, novas formas de fazer, muito pouca água, cotas de água. Não pode haver culturas a gastar 10.000 metros cúbicos de água só porque a barragem tem água. Não. Se tem 10.000 metros cúbicos para se poder gastar, então que se reguem 20.000 hectares portanto, regados com uma eficiência energética e uma eficiência hídrica bem feita, mas que se aumente bastante a área regada para que tenham tudo muito mais sustentabilidade. Claro. Engenheiro Zé Maria, se calhar um último comentário que queira deixar. Francisco, eu tenho aqui um comentário que me entristece muito, que é de ver a grande diferença de atuação entre o setor privado e o setor público. Nós vimos, e não quero falar de outros setores privados porque não os conheço em profundidade, o setor agrícola não parou, continuou, lutou, chorou nas redes sociais para que nos venham comprar os nossos queijos que se vão apodrecer, o leite que se está a deitar para o esgoto por não haver consumo. Os nossos operadores não tiveram em layoff, não mandámos gente para casa, mantivemos a nossa política de contratação, de sustentabilidade, porque no fundo trabalhamos com pessoas e é com essas pessoas que nós temos que continuar a trabalhar. E vemos no mundo rural o setor público, e principalmente o setor público, as câmaras municipais, que está tudo metido em casa,
as universidades, está tudo metido em casa. Eu, a semana passada, tive que mandar analisar folhas doentes de amendoal à Espanha, porque os nossos laboratórios oficiais em Portugal estão em teletrabalho, e eu gostava de perguntar o que é o teletrabalho dentro de um laboratório, o que é que eles fazem. Nós temos câmaras que têm equipamentos para pulverizar as ruas, mas não as pulverizam. As nossas valetas e bermas das estradas é um autêntico paiol que neste momento já começaram a ser cortadas, mas no fundo os inertes que lá ficam continuam a ser extremamente combustíveis. Eu não percebo porque é que as pessoas foram para casa, os funcionários públicos foram para casa, tirando aqueles que tinham que ter filhos e que precisavam tomar conta deles, e há alguns que se calhar não fizessem tanta necessidade. Agora, ter tudo fechado, ter correios abertos até à 1 da tarde, tenham respeito pelo setor que trabalha e pelo setor que os alimenta e pelo setor que os mantém. Só está aberto, infelizmente, aquilo que serve para cobrar dinheiro, que é as tesourarias, as partes onde se tem que ir pagar os impostos, essas continuam todas abertas. Agora, aquilo que nos devia facilitar a vida, principalmente numa altura destas, essas estão todas fechadas. Eu aqui no meu concelho, há bem poucos dias é que começaram a limpar valetas, só que erva com 1,5 m de altura, agora vai ser destroçada, já não apodrece. Claro. Portanto, vai ser um autêntico paiol. E eu quero ver que, quando começarem os fogos, como é que os bombeiros vão trabalhar em confinamento. Nessa altura, esquecemos Covid, esquecemos tudo, vai ter que ir tudo para o coisa, mas se calhar o resto dos funcionários públicos vão de continuar em casa, em teletrabalho. Seguramente que as Microsofts e aqueles que fabricam computadores devem estar felizes da vida, porque 1 milhão quase de funcionários públicos em teletrabalho deve-se ter comprado muito de computador para poderem estar ainda a fazer. Eu sei que estão em casa a fazer alguma coisa porque as redes estão super lotadas, é difícil a banda com que nós trabalhamos ser capaz, mas é chocante ver que a dualidade de critérios, o agricultor e alguns funcionários públicos também, bombeiros, ambulâncias, tudo, médicos, esses têm que estar a trabalhar, e depois há um conjunto de setor administrativo que não tem que estar a trabalhar. Haja um mínimo de respeito, porque merecemos, e não é assim que conseguimos depois levantar este país. Claro. Então pronto, só me resta agradecer este testemunho que tive consigo, curto, mas conciso, e obrigado pela esta oportunidade, Engenheiro Zé Maria. Francisco, e continuem com estas conversas informais, que são extremamente importantes, divulguem-as, porque é da discussão, da abertura, da conversa que temos entre todos, que nós podemos fazer um país melhor. A crítica construtiva sempre originou melhorias. O falar só no café, o esconder, o não querer abordar assuntos, por muito polémicos que eles sejam, não nos leva a lado nenhum. É extremamente importante que consigamos passar mensagem, mesmo que muitas vezes a mensagem não seja completamente correta, ou que seja incorreta, mas haja a boa vontade e a clarividência de falar, de abordar, porque eu, se ouvir alguém que me explique porque é que os funcionários públicos tinham que estar em casa, e se a explicação for correta, eu percebo, assumo-a e concordo com elas. Agora, ainda não ouvi, infelizmente, ninguém. Claro. Que demos todas as mãos, porque isto ainda hoje vinha um economista nacional muito conceituado dizer que isto é talvez a maior crise que Portugal vai ter desde a Segunda Guerra Mundial. Se não dermos as mãos, se não lutarmos todos pelo mesmo caminho, se não quisermos começar a comer nacional e esquecer aquilo que vem lá de fora, portanto, ajudando a todo o país a andar de outra maneira, dificilmente depois conseguimos vencer. E não nos esqueçamos de uma coisa: a despesa de hoje são os nossos impostos da amanhã. Portanto, tudo aquilo que fizermos mal, tudo aquilo que tivermos que pagar desnecessariamente, vamos o pagar com língua de palmo daqui a um ano. Claro. Fica aqui então o testemunho de Engenheiro Zé Maria. Obrigado a todos que assistiram e até à próxima.
Francisco, obrigado.